Oi, pessoal, tudo bem? Vim para explicar para vocês alguns exercícios sobre produtos notáveis, mais especificamente o quadrado da soma e o quadrado da diferença. Então, vou resolver alguns exercícios, tentar tirar algumas dúvidas que eu vi que alguns alunos estão tendo. Então, primeiro, quadrado da soma. Como é que se resolve esse produto notável? Quadrado da soma dos elementos A e B. Como é que eu resolvo isso? Primeiro tem que entender o que é qualquer potência. A potência é a repetição da multiplicação da base tantas vezes quantas o expoente mandar. Então, na verdade, isso aqui nada mais é do que A mais o B vezes o A mais o B. Então, A mais B ao quadrado é o mesmo que A mais B vezes A mais B. Na hora de fazer essa multiplicação, a gente usa a propriedade distributiva da multiplicação. O que significa isso? Significa que o primeiro elemento daqui, o A, vai multiplicar cada um dos elementos do outro lado e que o B vai também multiplicar cada um dos elementos do outro lado. Então, escrevendo essas multiplicações, a gente vai ter que A vezes A é A ao quadrado. A vezes B, todos eles positivos, dá AB. Depois, B vezes A, poderia escrever BA ou AB. A ordem na multiplicação não faz diferença. 2 vezes 3 e 3 vezes 2 é a mesma coisa. Então, só para ficar igual, a gente escreve AB. Mas se escrever BA, dá a mesma coisa. Tem que entender que é a mesma coisa. E por último, B vezes B, os dois positivos, dá mais B ao quadrado. Eu ainda posso simplificar um pouco isso aqui. Por que eu posso simplificar? Tem que entender que AB é a mesma coisa que AB. Ah, eu não entendo isso. Tenta substituir por alguma coisa. Eu uso muito exemplo de fruta. Pensa numa fruta, laranja. Uma laranja mais uma laranja dá 2 laranjas. Então, enxerga esse AB como uma laranja. Então, 1AB mais 1AB é o mesmo que uma laranja mais uma laranja, que são 2 laranjas. Então, coisas iguais a gente une, soma ou subtrai. Nesse caso aqui, todo mundo positivo são somas. Então, simplificando isso, eu tenho A ao quadrado mais 2 vezes A vezes B mais B ao quadrado. Lembrando que entre as letras, se não existe nenhum símbolo, é porque, na verdade, a gente tem uma multiplicação, tá? Então, essa é a regra geral do quadrado da soma. Aplicando isso aos exercícios. Então, eu vou ter na letra A, eu tenho a soma de A mais 5. Então, é o mesmo que A mais 5 vezes o A mais 5. Os primeiros eu vou fazer bem desenvolvido, depois eu uso a regra geral. Então, essa multiplicação, como é que eu faço? Primeiro eu faço A vezes A, que dá A ao quadrado. Lembrando, todo mundo aqui é positivo, eu não preciso cuidar da regra de sinais, porque positivo com positivo sempre vai dar positivo. Então, existe a regra de sinais implícita aqui? Existe, mas todo mundo é positivo, então todos os resultados vão ser positivos. No quadrado da diferença, a gente tem que cuidar isso, tá? Aqui não precisa. Então, A vezes A ao quadrado. A vezes mais 5, eu tenho 5A. Depois, mais 5 vezes A, mais 5A de novo. E por último, mais 5 vezes mais 5, eu tenho mais 25. Posso simplificar um pouco a escrita disso?
Posso, porque eu tenho elementos que são iguais e que eu posso unir. Então, tudo que tem apenas a letra A aqui junto, eu posso juntar numa coisa só. Então, eu vou ter A ao quadrado mais 5A mais 5A é o mesmo que 5 laranjas mais 5 laranjas. Ou seja, 10. Opa, aqui ficou bem feio esse meu 10. Deixa eu apagar. 10A mais 25. Aqui a gente fez desenvolvido, mas vamos ver o resultado final, se não ficou na mesma regra que está escrita aqui em cima. Isso aqui é uma regra geral. Diz que o quadrado da soma de dois termos sempre vai dar o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. É isso que está escrito aqui. Então, vamos ver se deu certo? O quadrado do primeiro elemento, A ao quadrado, tá certo? Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes A vezes 5 dá 10A, tá certo? Mais o quadrado do segundo termo. O quadrado do 5 é 25. Então, está certo. A gente pode usar diretamente a regra ou a gente pode desenvolver todo o cálculo. Tanto faz. Uma coisa dá mais trabalho ou menos trabalho, aí depende de cada um como achar mais fácil. Mesma coisa aqui, ainda vou fazer estendido. Então, x mais 3 vezes x mais 3. Essa multiplicação vai dar o primeiro vezes o primeiro de lá, x vezes x, x ao quadrado. O primeiro vezes o segundo, x vezes mais 3, mais 3x. O segundo vezes o primeiro, de novo, mais 3x. E por último, 3 vezes 3, que dá mais 9. Resumindo, na parte do meio eu tenho elementos só com a letra x que eu posso unir. Então, x ao quadrado mais 6x mais 9. Esse é o resultado desse quadrado da soma. Vamos fazer os próximos pela regra geral? Então, pela regra geral, eu tenho que o quadrado da soma é o quadrado do primeiro elemento, ou seja, y ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro elemento vezes o segundo elemento, mais o quadrado do segundo elemento. Essa é a regra geral. Resolvendo isso, eu vou ter y ao quadrado, 2 vezes y vezes 10. Número multiplica número, letra multiplica letra. Então, o 2 multiplica o 10 e vira 20. E a letra continua junto, porque não tem outra letra, e continua no monômio. Mais 10 ao quadrado, que é 100. Feito. Então, também dá para fazer pela regra geral. Eu acho mais rápido, mais fácil, mas se você preferir fazer toda a multiplicação, não tem problema nenhum. Então, aqui também, seguindo a regra geral, o quadrado do primeiro, então, quadrado de 3A. Tem que lembrar que aqui é o quadrado do número e da letra. Então, o quadrado do 3 e o quadrado do A. Então, o quadrado do 3 e o quadrado do A, que esse é o primeiro elemento, 3A. Então, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o 3A mais... Opa, faltou uma multiplicação. Calma aí, tô com pressa. Faltou o segundo elemento. Repetindo, 2 vezes o primeiro elemento vezes o segundo elemento mais o quadrado do segundo elemento.
Quadrado de 4, 4 vezes 4, 16. Então, o primeiro já está resolvido. No meio, eu tenho a multiplicação para fazer. 2 vezes 3a vezes 4. De novo, multiplica tudo que é número e mantém a letra. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. Então, 24. E a letra acompanha. A mais 16. E o último, o quadrado do primeiro, 5 ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro elemento, vezes o segundo elemento. Ah, mas eu quero fazer essa parte de cabeça direto. Pode, não tem problema nenhum. Mais o quadrado do segundo elemento. De novo, lembrando, o segundo elemento é formado por número e letra. Então, é o quadrado do número e o quadrado da letra. Resumindo um pouco mais, 25 mais 2 vezes 5 vezes 3, 2 vezes 5, 10, vezes 3, 30. Então, 30 e a letra que acompanha é x, mais 9x ao quadrado. Esse, então, é o quadrado da soma. E aí a gente tem o quadrado da diferença. Por que da diferença? Porque eu tenho o quadrado da diferença de dois termos, porque aqui tem uma subtração. Diferença porque aqui é uma subtração, por isso o termo. O que muda na hora da gente fazer as multiplicações? A mesma coisa de antes, a gente vai multiplicar a menos b vezes a menos b. Mas a gente vai ter sinais aparecendo aqui por causa da regrinha de sinais. Então, na hora que vocês fizerem a multiplicação de a vezes menos b e de menos b vezes a, vocês vão ter elementos negativos. E lembrando que a última multiplicação, que é menos b vezes menos b, acaba se tornando positivo, porque menos vezes menos dá mais. Regra de sinais. Aqui no meio eu tenho elementos AB de novo para unir. E eu vou falar unir porque se eu tenho duas coisas negativas, eu vou somá-las, na verdade. Eu estou juntando e mantendo elas negativas. Então, menos AB é menos 2AB. Aí tem que lembrar lá do 7º ano de sinais, números inteiros, soma e subtração de números inteiros e regra de sinais. O quadrado da diferença, então, vai ser o primeiro elemento ao quadrado menos 2 vezes o primeiro elemento vezes o segundo elemento, mais o quadrado do segundo elemento. Cuidado aqui nos sinais, que é onde a maioria erra. Então, como a gente já fez por partes lá no exercício 1, vamos fazer na regra direto aqui. Então, a regra diz o quê? Que o quadrado da diferença é o quadrado do primeiro elemento, então o primeiro elemento aqui é A, menos 2 vezes quem? O primeiro elemento vezes o segundo elemento. Como eu estou usando a regra direto, esse menos aqui já é da regra, tá? Esse menos que eu estou usando aqui já é o da regra. Se eu estivesse fazendo passo a passo, eu teria que colocar o sinal aqui do 3, cuidar o sinal do 3. Eu já estou usando a regra direto, por isso que o sinal já está aqui. Eu não vou repetir o sinal no 3. Mais o quadrado do segundo elemento. O quadrado de 3 é 9. Então, vamos lá. Isso aqui é um menos, tá? Ficou grossinho. Simplificando, então, fazendo a multiplicação ali no meio, a ao quadrado menos 2 vezes a vezes 3, multiplica os números, repete a letra, menos 6a, mais 9. Ah, não entendi. Então, vamos fazer a letra B passo a passo para ver se fica mais claro. X menos 2 ao quadrado é o mesmo que x menos 2 vezes x
menos 2. Fazendo aquela multiplicação distributiva, x vezes x ao quadrado, x vezes menos 2. O x era positivo e está multiplicando algo negativo, então fica negativo 2x. Continuando as multiplicações, menos 2 vezes x, menos com mais, menos 2x. E por último, menos 2 vezes menos 2, menos vezes menos, mais 2 vezes 2, 4. Fazendo a junção aqui no meio do que é igual, eu tenho x ao quadrado, menos 2 com menos 2, dá menos 4x. Dívida com dívida aumenta a dívida. Pode pensar assim. Então, menos 4x mais 4, que não deixa de ser o quadrado do primeiro elemento menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo elemento, que é a regra geral do quadrado da diferença. Então, mais um. Vou fazer também distributiva, caso alguém ainda esteja com dúvida. O que pega nesse caso é só a questão do sinal, para quem já entendeu como é que faz a multiplicação distributiva, que só tem que cuidar sinal. Então, 2a vezes 2a. Os dois são positivos, número multiplica número, letra multiplica letra. A vezes a é a ao quadrado. Vou fechar meu a aqui. Então, 4a ao quadrado. 2a vezes menos b. O 2a é positivo, mas multiplicou o b negativo. Então, fica sinal negativo, 2ab. Menos b vezes 2a. Positivo com negativo fica negativo. 2ab. Vou escrever na mesma ordem do outro para ficar bem igual, porque depois eu vou juntar. Mas 2ba e 2ab é a mesma coisa. E por último, menos b vezes menos b. Menos com menos é mais. B vezes b, b ao quadrado. Juntando ali no meio, eu tenho 4a ao quadrado menos 4ab. Lembra, quando ficar em dúvida, B enxerga como uma laranja, uma fruta, qualquer outra coisa. Menos 2 laranjas, menos 2 laranjas dá menos 4 laranjas. Mais o B ao quadrado. A última eu vou fazer com a regra geral, que agora eu acho que todo mundo já entendeu. Então, o quadrado do primeiro elemento tem número e letra. Então, é o quadrado do número e o quadrado da letra. Menos 2 vezes o primeiro elemento vezes o segundo elemento. Então, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Número multiplica número. A letra só tem a letra x, ela não multiplica letra, ela só multiplica o número. Então, 2 vezes 3 vezes 5, 30. 30 vezes x. E, por último, mais o segundo elemento ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. É isso, espero ter conseguido ajudar vocês um pouco com esse exercício de produtos notáveis. Qualquer dúvida, entre em contato. Até a próxima explicação. Tchau, tchau!